Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula, tá, de redação, mas a nossa aula hoje vai falar sobre o nosso paradidático da quarta etapa, tá? O paradidático é o maluquinho pelo mundo. Bom, gente, durante essa aula eu vou fazer um resumo do nosso paradidático. O ideal é que cada criança leia o seu livro, porque a leitura ela ajuda no processo, né, de desenvolvimento da criatividade do aluno, além de ajudar também a questão do vocabulário, faz com que vocês conheçam outras palavras e vejam a escrita delas. Então, bom, esse livro ele vai falar sobre os amigos que o maluquinho tem pelo mundo, certo? Que ele chama de a Rede Mundial de Maluquinhos. Então, ele vai conversar com esses amigos pela internet, cada amigo é de um país diferente e vai trazer uma história diferente para ele. O primeiro amigo é o Antônio Maluco. Ele é da Angola, né, país que também fala o nosso português. Ele conta uma história sobre galinhas da Angola e o nome da história é História Inspiradora. Nessa história, o garoto ele diz que antigamente essas galinhas elas eram muito feias, né? Só que um dia a mãe do Rio, da Lunda, ela encontrou uma galinha muito triste, né? E ela perguntou para essa galinha por que ela estava muito triste. A galinha acabou dizendo que é porque ela era muito sem graça, muito feia. E a da Lunda resolveu enfeitar essa galinha, né? Colocou várias cores, bolinhas nela para ela ficar bem bonita. Por isso que até hoje as galinhas da Angola elas são tão bonitas e tão enfeitadas. O próximo amigo do maluquinho é o Pipipiola. Pipipiola ele é da Argentina. É um menino argentino que gosta muito de futebol e que vai contar uma história sobre churrasco. O nome dessa história é Churrasco Maluco. A história vai falar de dois grupos de crianças, certo? O primeiro grupo era a favor da parrilhada e o outro grupo era contra a parrilhada. Após algumas discussões, né, esses grupos eles acabaram se dividindo em torcedores. Pois é, quando eles perceberam que havia torcedores do River Plate e torcedores do Boca Juniors, eles acabaram se separando. Quem era torcedor do River Plate foi para um lado, quem era do Boca Juniors acabou indo para o outro. E depois de muito debate, depois de muita brincadeira, eles acabaram jogando bola, eles se reuniram para comer doce de leite, que é uma das coisas que nunca falta na Argentina. O próximo menino é o Malu. O Malu, ele mora na Austrália, tá? Numa pequena comunidade da Austrália. Ele é um aborígene e ele vai contar uma história, só que essa história ela não é composta por linguagem verbal, ou seja, ela é composta só por linguagem não verbal, que são as imagens, e ela vai falar sobre bumerangue. O nome da história é Vai e Volta. Então é interessante que vocês analisem as imagens dessa história para que vocês possam entender o contexto de toda aquela situação. O próximo menino é o Marlu Alquim. Esse é do Egito. Bom, esse garoto ele começa a falar com o maluquinho, contando que o Egito ele é um grande país, mas infelizmente tem pobreza e também tem muitos problemas. Mesmo assim, o Marlu ele se orgulha do seu país. Ele gosta muito de morar no Egito. E ele vai contar uma história sobre um amuleto, que é a maldição do talismã. Bom, o Marlu tá lá com dois amigos vendo o pai trabalhar, né, próximos às escavações. E o Junilo é um menino que foi com ele, amigo dele, que também não estava gostando muito do passeio. O Junilo, ele tropeça e ele acaba nesse tropeço olhando e encontrando um cordão. E nesse cordão havia um pingente. Após o Junilo encontrar esse cordão, ele coloca o cordão e vai para casa. Diz que é um amuleto, né? Só que tudo começa a dar errado depois que ele coloca esse cordão. Ele começa a sentir que ele tá com muito azar. Tudo dá errado. Ele acaba querendo se livrar desse amuleto, porque ele acha que esse amuleto ele é amaldiçoado. Mas no fundo, no final, ele acaba descobrindo que esse amuleto não é nada, é só uma bijuteria da senhorita Nefertiti, que é secretária do pai de Luxor. O Nut Boy, né? O Nut Boy é um garotinho dos Estados Unidos, tá? Ele é um garoto que ele gosta muito de futebol americano. E ele usa aqui no capacete dele um capacete parecido com o que os jogadores utilizam para jogar futebol americano. Ele é um menino que mora do lado de um grande parque de diversões. E ele vai contar uma história muito engraçada que aconteceu lá nesse parque. O nome da história
é a fantasia. Bom, no dia ele foi convidado por um amigo para ir ao parque, tá bom? Só que aí ele vai para esse parque, ele não tinha condições antes de ir. Ele acaba indo para esse parque com esse amigo, mas quando ele chega lá, ele percebe que o parque está lotado, as filas são enormes e que vai demorar muito para ele brincar. Aí ele vai até o banheiro. Quando ele vai no banheiro, ele vê a fantasia jogada lá, né, de um dos personagens que foi ao banheiro e deixou a fantasia lá em cima. Ele pega essa fantasia, veste essa fantasia e sai se divertindo pelo parque, brincando com todo mundo, ajudando as pessoas. No final das contas, ele quase foi preso, porque o dono da fantasia chamou a polícia e disse que eles tinham roubado a fantasia dele. Mas tinha outros personagens fantasiados que foram defender o Newt. Quem eram esses personagens que estavam fantasiados? Eram os familiares dele que estavam trabalhando lá para conseguir um dinheiro extra e poder comprar os ingressos para irem ao parque com ele. O próximo é o Petit Faux. O Petit Faux, ele é da França, tá? Ele é um garoto francês e, como até aquela tradição que as pessoas costumam dizer, ele não gosta de tomar banho. Ele vai contar uma revista sobre uma história sobre revistas usadas. O nome da história é Caça ao Tesouro. O garoto e a sua amiga Juliette, eles vão buscar uma revista que eles acreditam ser a primeira BD. Eles até encontraram essa revista, mas infelizmente essa revista já havia virado pó. Então toda a história conta a luta deles para encontrar essa revista, que eles acreditam ser a primeira BD da história mesmo, mas quando eles encontram, ela está dentro de um baú e ela já virou pó. O próximo é o Rajneesh Malukesh. O Rajneesh Malukesh é um garotinho da Índia. E ele começa explicando para o maluquinho que na Índia moram muitas pessoas e que lá fala-se mais de 20 línguas, né? Ou seja, mais de 20 línguas diferentes. O Rajneesh, ele vai contar uma história sobre o elefante dele, que chama-se Elefante na Coleira. O Malukesh, ele fala que um dia o Fanfan, ele sumiu. Fanfan é o elefantinho dele, certo? E ele sempre usa esse elefante para levar as pessoas para passear e ganhar um dinheiro extra. Só que um dia o Fanfan sumiu. E aí ele começa essa procura pelo Fanfan e ele descobre que o Hermande pegou o elefante dele, né, o Fanfan, e pegou para usar o Fanfan como peso de porta. Bom, no próximo é o Gianni Maluchino. O Gianni Maluchino, ele é da Itália e ele vai contar uma história sobre macaronada e o nome chama-se Gulosos e Furiosos, né? Na verdade, ele tinha uma tradição de sempre comer na casa da vovó. Só que nesse dia, quando ele chegou lá, a vovó estava triste, não tinha cozinhado nada porque falava que alguém tinha roubado o capelete, né? E no caminho, quando ele estava indo para casa da vovó, ele encontrou com o Bocconi. E o Bocconi agiu de uma maneira muito estranha, dizendo que não ia para casa da vovó dele. E aí ele começa a perseguir o Bocconi, achando que o Bocconi roubou o capelete. Só que no final das contas, capelete é o nome do gato que a vovó tinha. Tava o gatinho novo, né? Que a vovó tinha ganho esse gatinho. E ela deu o nome de capelete. E quem tinha assumido era o gatinho, não o prato capelete, né? A comida capelete. E aí o gatinho tava escondido. E quando ele volta pra casa com o Bocconi, ele diz pra vovó, né? Conta a história, a vovó fala: não, olha, o capelete não é uma comida. O capelete é o meu gatinho. Eu já encontrei e fiz lasanha pra todo mundo. Então eles foram todos comer lasanha. E o Bocconi, ele havia fugido porque ele tinha ganho uma porção sozinho, para comer sozinho de capelete. A mãe dele fez uma porção de capelete que era só para ele, como ele não queria dividir com os amigos, por isso que ele agiu de maneira estranha e ficou fugindo dos colegas. O próximo é o Hayato Marukoshi. O Hayato Marukoshi, ele mora no Japão e ele vai contar uma história do dia em que uma prova foi adiada. O nome da história abalou a festa. Bom, gente, um dia na escola, a prova de matemática, ela foi adiada. Só que ela foi adiada porque no meio da prova começou um terremoto. Então as crianças se esconderam embaixo das mesas, né? Depois elas foram todas para casa. E aí, só que eles aproveitaram para ir para casa, uns aproveitaram para querer estudar, outros se aproveitaram para se arrumar para uma festa que ia ter, certo? Que era uma festa de cosplay. O Junin-san, ele se fantasiou de rockstar e foi com uma hiper, super, mega guitarra, certo? Então, assim, ele se fantasiou de superstar, de rockstar e pegou essa hiper, mega, super guitarra aí e foi para essa festa. O
Quando chegou lá, ele resolveu, um colega havia derrubado o som e quebrou o som. Então ele resolveu tocar essa guitarra dele potente. E essa guitarra era tão potente que acabou causando um terremoto, né, na festa, e essa festa foi cancelada. Então eles ficaram muito tristes, a festa foi cancelada. Eles estavam todos na calçada sentadinhos quando a professora passa e lembra para eles que no outro dia tem prova de matemática. E todos ficaram bem tristes porque nem estudaram direito para a prova. O próximo é o Loquito. O Loquito é um garotinho do México. Ele vai contar uma história que aconteceu com a sua turma e um grupo de mariachis, tá? E o nome da história é Os Mariachis. Loquito, ele foi ajudar nos preparativos de uma festa de casamento. Ele foi pra lá para ajudar. Quando ele estava ajudando, ele foi preparar tacos. Só que aí ele acabou derrubando todo o vidro de pimenta dentro do taco. Os músicos da festa pegaram esses tacos e começaram a comer. E aí começaram a passar mal porque tinha pimenta demais, né? A noiva, quando chegou, não tinha ninguém para tocar na festa dela. Então ela ficou desesperada, disse que só ia casar se tivesse alguém para tocar, se tivesse uma banda, músicos. E aí o pai da noiva ficou danado de raiva com o Loquito. E o Loquito acabou se reunindo com os colegas dele, formou uma banda de mariachis e foi tocar na festa para que o casamento continuasse. Bom, agora o próximo é o James Maluxon. O James Maluxon, ele nasceu em Londres, ele mora em Londres, no Reino Unido. E ele vai contar uma história quando ele foi proibido de entrar no Palácio de Buckingham, né? O nome da história é Alguém Sabe a Rainha. A turma dele venceu uma gincana na escola e por isso eles ganharam o direito de conhecer a rainha. A Carol era a menina que deveria fazer perguntas à rainha, só que a Carol acabou passando mal. E no lugar dela, quem ia fazer as perguntas, né? Quem iria fazer era o James. Só que do nada a Carol levanta desesperada, né? E percebe que dá para fazer as perguntas. Então a Carol sai correndo atrás de encontrar os colegas para fazer as perguntas. E nisso ela invade o quarto da rainha, o que causa o alarme, né? Um alarme acabou soando lá no palácio e eles ficou aquela correria toda, ninguém sabia o que estava acontecendo. Teve esse ocorrido que tomou muito tempo da rainha. A rainha não iria mais conversar com os garotos, porque ela tinha um outro compromisso, não dava mais tempo ela conversar. Mesmo assim, ela pegou o chapéu do James, colocou na cabeça e tirou uma foto. O nosso próximo é o Anton Malkov. O Anton Malkov é um garotinho da Federação Russa. O Anton, ele faz dança folclórica e ele contou sobre um dia em que houve uma apresentação na escola. O nome dessa história é Amigo Urso. Bom, eles foram para uma apresentação, ganharam essa apresentação e por conta disso os meninos ganharam um passeio até a montanha. Mas eles disseram para as meninas que as meninas não poderiam ir, porque só quem poderia ir eram os meninos, porque lá nessa montanha tinha um urso e seria muito perigoso para as meninas. Na verdade, não tinha urso nenhum. Essa história toda era só para que as meninas não fossem e eles fizessem um feriado só de meninos. Mesmo assim, as meninas, elas foram, tá? Foram com as mães, né? As meninas foram com as mães e ainda fizeram uma pegadinha com eles. Chegaram lá, colocaram um urso bem grande e todos eles se assustaram pensando que era um urso de verdade. Só que eram só as meninas. Acabaram passando o final de semana todos juntos e no final das contas chegou sim um urso de verdade, porque viu o ursão de pelúcia deles lá e acabou entrando para ficar brincando com o ursão. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso livro. Aqui foi só um breve resumo. Leiam o livro, que é importante praticar a leitura. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!